Imagine um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje, onde a Terra ainda não havia sido banhada pelo dilúvio, um ambiente misterioso e quase mítico. As pessoas viviam muito mais tempo. Cidades e civilizações surgiam em meio a paisagens exuberantes, e a criação estava repleta de uma diversidade de vida indescritível. Como eram as relações humanas? Como era o clima, as plantas, os animais e até mesmo as práticas espirituais daquela época? A Bíblia fala desse período como uma era de gigantes, tanto no físico quanto no espiritual, e menciona uma sociedade que, de certa forma, havia se afastado de Deus. Mas por que ele resolveu enviar o dilúvio? O que realmente estava afetando o coração e a mente das pessoas daquela época? Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. No mundo antes do dilúvio, a humanidade experimentava uma realidade única e fascinante. As pessoas viviam por séculos, acumulando sabedoria e conhecimentos que passavam de geração em geração. A criação estava em seu esplendor, com uma natureza exuberante e uma biodiversidade que talvez nunca mais tenha sido vista. O solo era fértil, as colheitas abundantes e o clima aparentemente estável. As cidades e aldeias eram povoadas por artesãos, músicos, pastores e agricultores. O trabalho tinha uma dimensão criativa e satisfatória. Cada pessoa podia desenvolver suas habilidades e a sociedade se organizava em torno do cultivo da terra, da criação de animais e do desenvolvimento das artes e da música. A Bíblia menciona figuras como Jubal, o pai dos músicos, e Tubal-Caim, o primeiro ferreiro que moldava metais em ferramentas e armas, indicando uma cultura avançada para a época. Em Gênesis 4:21 e 22, a Bíblia diz: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A vida parecia rica em possibilidades, e algumas, com certeza, mantinham uma fé genuína em Deus e buscavam viver segundo seus princípios. Mas com o passar do tempo, o coração das pessoas começou a se desviar. A ambição, a violência e o egoísmo começaram a crescer, e uma era de decadência moral se instalou. O pecado se infiltrou na sociedade e a corrupção se envolveu em todas as esferas da vida. A Bíblia fala sobre os nefilins, gigantes, poderosos e influentes, que aumentaram a injustiça e o caos, espalhando medo e opressão por onde passavam. Em Gênesis 6:4, a Bíblia diz: havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. À medida que as pessoas se afastavam de Deus, a maldade se multiplicava e o mundo pré-diluviano se tornava sombrio. A ganância e a luxúria levaram muitos a desprezar o próximo e a explorar os mais fracos, e a espiritualidade genuína foi esquecida. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicou na terra e que todos os pensamentos do seu coração eram só maldades. Gênesis 6:5. O afastamento de Deus foi tão profundo que, em sua tristeza, ele decidiu que era necessário um recomeço. E em Gênesis 6:6, a Bíblia diz: então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso
lhe cortou o coração. Deus viu como o pecado mudou o mundo, transformando uma criação linda em um lugar de destruição, tristeza e dor. Então ele decidiu agir para restaurar tudo e abrir caminho para uma nova era de esperança e paz. Com justiça e amor, Deus enviou o dilúvio, mas também demonstrou sua aliança e misericórdia ao salvar Noé e sua família, que ainda seguiam seus caminhos. Em Gênesis 7:1, a Bíblia diz: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. O dilúvio, então, veio não apenas como um ato de julgamento, mas também como um meio de restaurar a pureza da criação. Após a chuva, Deus estabelece um pacto, com o arco-íris como sinal de sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Em Gênesis 9, do 11 ao 13, a Bíblia diz: Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Assim, o mundo pós-diluviano nasce sob a promessa de um Deus misericordioso que busca reconciliar a humanidade e reconstruir sua criação. Comparando o mundo antes do dilúvio com os dias de hoje, é interessante perceber como alguns padrões parecem se repetir. Assim como naquela época, vivemos em uma era de avanços extraordinários na ciência, na tecnologia e na cultura, que proporcionam um crescimento impressionante em diversos aspectos da sociedade. O conhecimento humano vem se multiplicando e cada geração acrescenta novos capítulos à história do progresso. A Bíblia, porém, nos alerta sobre um aspecto importante. Nem sempre o avanço material e o conhecimento resultam em um aumento de virtude ou espiritualidade. No período pré-diluviano, as pessoas possuíam recursos e habilidades que lhes permitiam desenvolver a agricultura, a metalurgia e até a música, como foi mencionado. Contudo, o problema não estava na riqueza dessas habilidades, mas na maneira como o coração humano foi se distanciando de Deus. Isso nos leva a uma reflexão profunda para os dias atuais. Vivemos em uma era em que as conquistas e o poder têm potencial para beneficiar muitos, mas também, infelizmente, para gerar opressão e desigualdade. Assim como nos dias de Noé, muitas pessoas buscam seus próprios interesses, e a ganância, a violência e a corrupção continuam a permear as relações humanas. Jesus Cristo, ao falar sobre o fim dos tempos, também fez uma comparação com os dias de Noé. Em Mateus 24, 37 ao 39, a Bíblia diz: Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Essa passagem nos lembra que a distração com as coisas passageiras da vida e o desinteresse pelas coisas espirituais também marcaram aquele período. Muitos estavam tão envolvidos em suas rotinas e prazeres que ignoraram os sinais e a pregação de Noé, um homem justo que alertava sobre o que estava por vir. Hoje vemos um cenário semelhante, em que o chamado ao arrependimento e à fé muitas vezes é deixado de lado e a espiritualidade se torna, para muitos,
uma prioridade secundária. Outro ponto de semelhança é o sentimento de autossuficiência e orgulho. Nos dias de Noé, as pessoas começaram a pensar que poderiam viver independente de Deus, criando suas próprias normas e ignorando os princípios divinos. Atualmente, essa mesma atitude se manifesta na busca pelo sucesso e na exaltação da liberdade pessoal acima de tudo, muitas vezes desconsiderando a ética e a moralidade. O desejo de alcançar os próprios objetivos, sem limitações, lembra a postura daquele povo antigo que, mesmo em meio a toda a criação divina, escolheu desprezar a presença e a voz de Deus. Assim, as Escrituras nos convidam a refletir: somos realmente tão diferentes? A história de Noé e do dilúvio nos serve de alerta. Se permitirmos que a busca pelo poder, a ganância e o afastamento de Deus dominem nossa sociedade, poderemos acabar em um ciclo de destruição. Porém, assim como Deus ofereceu uma saída para Noé, Ele ainda oferece uma promessa de salvação através de Jesus Cristo. Essa é uma oportunidade de, em meio ao caos do mundo atual, encontrarmos refúgio em uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Portanto, o contraste entre o mundo pré-diluviano e o mundo atual não é apenas um retrato das mudanças físicas e culturais, mas uma reflexão sobre a necessidade de mantermos uma fé genuína e ativa. Afinal, assim como Deus restaurou o mundo através do dilúvio, Ele promete um novo começo para todos os que buscam viver em sua presença e seguem os caminhos de justiça e amor. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.